Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o professor universitário, advogado trabalhista e escritor Cristiano Fagundes. Para quem está ligando aí, ó, estamos aqui com o livro Vida Jagunça. E agora o professor Cristiano vai explicar um pouquinho para a gente o porquê do livro, da onde ele nasceu e qual a mensagem que ele pretende com o livro. Olha, professor Cláudio, este livro já é o meu 13º livro. Ele foi lançado ano passado, em 2016, no mês de março. Já está com 13 livros publicados? 13 livros. Maravilha. E este já vai para a 3ª edição. Eu fiquei muito feliz com o resultado de Vida Jagunça, porque em romance foi meu primeiro romance, né? No aspecto literário, e eu estou muito feliz. Vida Jagunça, vários episódios desse romance foram questões reais do escritório. Seu escritório. Do escritório, né, lá meu e da professora Leia, atendimentos que eu fiz de assédio moral. Então eu relato, é claro que a gente muda o nome das personagens, é claro que tem toda uma questão criativa. Junção de né? alguns personagens. Isso. Então eu tenho aí um professor de história, um professor universitário que foi dispensado quando numa conversa ele revelou que era portador do vírus do HIV. Ele imediatamente passou por uma dispensa, ainda que fosse um professor respeitadíssimo, sempre homenageado. Isso passou em que época? Na época do surgimento, na década de 80? Coisa... Não, esse atendimento, Cláudio, eu fiz em 2000, perto de 2010, mais ou menos, tá? A Yasmin, que era uma vendedora, e ela desenvolveu um problema de saúde, um problema na glândula tireoide, e ela começou, Cláudio, a engordar. E como que essa menina sofreu assédio moral em virtude desse problema de saúde? Então, a Yasmin é uma personagem fortíssima desse romance. Nós vamos contando tudo porque passou a Yasmin, ela chegando ao escritório da advogada, a audiência, a presença do empregador na hora da audiência, né? Então, são todas essas questões. Aqui fala em tese em quantas histórias? Olha, Cláudio, tem uma questão também de uma noiva, que o noivo desistiu do casamento, aí eu já fugi um pouco do direito do trabalho, mas foi um episódio em que também atuei. O noivo desistiu do casamento faltando 30 dias para a cerimônia, então todos os convidados... Mas o sogro não foi atrás dele, não? Olha, e aí o que ocorreu? O desagradável, né, além de tudo, ela ter de desconvidar, falar com todo mundo que não haveria mais a cerimônia. Então passa também pelo livro essa questão, a questão de um pai sócio afetivo, depois de tanto tempo, depois que a filha já está com determinada idade, aparece o pai biológico. Então tem também, o Vida Jagunça passa por essa questão, uma questão que está aí, né, sendo discutida no Superior Tribunal de Justiça, e toda uma questão trabalhista de rescisão indireta por um empregado que estava durante muito tempo sem depósito de FGTS, com salário atrasado, e isso trouxe um transtorno enorme, porque ele tinha que pagar a pensão alimentícia. Ele já estava correndo risco, você que é advogado, né, da vara de família, advogado especialista em direito de família, ele já estava correndo risco, Cláudio, de ter a prisão decretada pelo juiz da vara de família, porque ele não estava recebendo salário, ele não estava podendo honrar com a pensão alimentícia da filha. Então, o romance, ele é fantástico. Os colegas professores adoraram o livro, os alunos gostaram muito, estou muito satisfeito com o resultado desse livro. Agora, porque Vida Jagunça, pelo que eu sei, Jagunça era sempre aquele perseguidor, né? Aquele que causava sofrimento. Tem a ver com isso? Por que Vida Jagunça? Vida de sofrimento? Olha, Cláudio, eu acho que até os amores são jagunços. Dependendo do amor, acho que até os amores podem ser jagunços. Agora, o porquê da escolha desse título, Vida Jagunça, eu vou deixar para o seu espectador. Eu vou deixar para quem lê o livro, vai chegar nas entrelinhas, eu deixo o porquê desse título. Porquê dessa vida jagunça, né? O leitor vai descobrir o motivo que me fez dar esse título a este romance. Cristiano, qual é o prazer de ser escritor?
gosto muito, né? Desde a infância. Eu falo isso nesse livro, porque a Yasmin, depois de tudo isso, ela gostou tanto do direito que ela foi ser aluna de direito, Cláudio. E quando ela foi... Eu acho que o professor Cristiano gosta muito da Yasmin, e a Yasmin foi uma idealizadora, uma pessoa muito importante para que esse livro saísse. Assim, né? Essa personagem, ela... Quem sabe um dia a gente não descobre quem é a Yasmin. Quem é a Yasmin, né? Ocorre que o processo tramitou em segredo de justiça. Mas aí a Yasmin existe e deve estar estudando ainda. Existe. E foi bacana porque era um caso bacana nessa concepção, porque as pessoas acham que o segredo de justiça só vara de família. Sim, verdade, né? verdade. E aí eu requeri que esse processo trabalhista tramitasse sob segredo de justiça e, obviamente, que foi definido pelo juiz do trabalho, né? E o processo foi até o seu final, tramitando sob segredo de justiça. E o que ocorre? Tem uma passagem aí, quando ela vai ao escritório da doutora Lia, que é a advogada escolhida pela Yasmin, que ela viu aquele monte de livro, ela ficou encantada com aquilo. E aí tem essa importância, eu tento conscientizar sobre a importância da leitura. É imprescindível, quando a gente está fazendo a leitura, eu estou trabalhando com a parte do cérebro relacionada à questão cognitiva. Cláudio, quando uma criança assiste a um desenho animado, está tudo pronto para ela. Ali ela tem um texto verbal, texto não verbal, as personagens estão ali, as cores. Quando eu leio um livro, Quem lê viaja, né? eu começo a imaginar aquela personagem. Tanto que quando a gente vai assistir ao filme, que foi baseado em um filme, a gente, poxa, eu tinha uma outra imagem. Então, olha a importância da leitura. A gente tem de incentivar. Como professor universitário, eu trago essa responsabilidade para mim. Gosto de escrever, incentivo os meus alunos a escrever. E Campos tem muita gente boa, né, Cristiano? Muita gente boa em todos os aspectos, né? Temos grandes professores, grandes escritores, grandes academias. Tenho o maior orgulho de pertencer à Academia Campista de Letras, onde eu tenho como colega um Fernando da Silveira, um Elmar Martins, um Marlete e tantos outros. E aí é Fiz um programa maravilhoso aqui com ela. Com a Arlete, né? Sim. Silvia Paz, uma grande historiadora, Edinaldo, e aí é até complicado, porque aí a gente não fala o Hélio Coelho, né? Hélio Coelho, que é o nosso atual presidente, o Fioravante, o Sofiati. Então a gente é até complicado porque a gente deixa de falar. Agora a doutora Wanda Terezinha, que é da Sociedade também Fluminense de Medicina que entrou, mas todos os colegas, admiro os colegas, a academia ela faz um trabalho aberto ao público, é lançamento de livro, discussões, muitas palestras. Então, Cláudio, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de divulgar a importância da leitura para todo mundo. Fiquei tão feliz quando o médico da minha mãe prescreveu para ela fazer palavras cruzadas, para ela ler, para evitar algumas doenças, né? Para a gente fazer um trabalho preventivo. A mente ela tem que estar em constante movimentação. Sim, né? Então fiquei tão feliz quando eu vi essa consciência, os médicos falando da importância da leitura, os pediatras também são grandes parceiros, porque eles falam para os pais da importância de colocar essas crianças para lerem. Então eu levanto essa bandeira. Em uma universidade na qual eu dou aula, eu participo de um projeto de literatura. Fantástico. Projeto que é um corpus literário, né, que já teve um colega também da Academia Campista de Letras, que foi o professor Sérgio Diniz, que era membro da ACL, que deixou um grande legado nesse aspecto também literário, né, de educação, um grande precursores desse sistema, né, do projeto. Então, eu quando estou lá trabalhando nesse projeto de literatura, no PCL, como você falou, eu me realizo, eu estou no meio de livros, alunos chegando, adquirindo livro. Tem coisa melhor? Não. Né, do que a gente que é professor, que é acadêmico, que é advogado, você assistindo, vendo o aluno lendo, vir trocar, conversar. Então eu sou apaixonado pela literatura. É gostoso quando o aluno tem acesso ao escritor, né? É. Porque as pessoas quem mora em São Paulo, que adquire um livro seu, além do imaginário da história, o imaginário do autor, de estar com ele. E as pessoas em Campos têm o prazer de estar ao lado do escritor, de vivenciar junto com o escritor e ver aquela realidade do que é colocado. Muito bacana quando eu vejo os colegas advogados em suas petições colocando a minha doutrina,
né? Então isso é maravilhoso. muito gratificante. E quando você está na internet, que eu vejo colega de São Paulo que colocou o meu livro, né, fragmento da minha doutrina, nos trabalhos de pós-graduação, de mestrado. Isso é muito gratificante. Agora, Cristiano, você tocou num assunto. O incentivo aos filhos, principalmente, né, à leitura. A internet, ela é boa, mas ela tem, na minha opinião, uma pegada muito perigosa. Eu acho que ela nunca pode ser, na minha opinião, uma fonte primária. Por quê? Às vezes tem a mania hoje, um texto de mais de 20 linhas ninguém lê. Se a grande resposta estiver na 21ª frase, cara, já interrompeu a leitura. Pois é, esse imediatismo que também atinge a leitura, não é perigoso? Perfeito. A internet ela tem que ser mais uma ferramenta. Sim. Eu uso a internet na minha aula, né? Eu peço ao aluno, até para trazer o aluno. Quando eu percebo que eu não vou conseguir fazer meu aluno deixar de acessar, o que eu faço? Eu peço, Pedro, localiza para mim a OJ número tal do TST. Então eu atrapalho. Quando eu percebo que tem um aluno que está navegando, que não está navegando na minha aula, eu trago. Procura para mim aí o artigo tal da CLT. Então ele entra na aula. Então eu acho que a internet, ela tem de ser mais uma ferramenta à disposição da educação. Agora, eu trabalho muito, porque na internet, Cláudia, a linguagem é uma. Qual é o perigo? Quando eu corrijo redação de vestibular, de concurso, eu fico apavorado. O aluno não está conseguindo fazer essa separação e começa a usar numa redação de vestibular uma linguagem informal. Isso não é admissível naquela prova. O que eu digo? E aí é bom que fica a dica também para quem estiver nos assistindo. A linguagem, Cláudia, ela tem que ser como a roupa. Não é que uma linguagem seja melhor do que a outra. É tudo uma questão de adequação vocabular. A roupa que a gente coloca para ir à audiência é a roupa que eu vou colocar para ir à praia? Obviamente que não. A linguagem é assim. A linguagem que eu vou utilizar para fazer uma redação não é a linguagem que eu vou utilizar quando eu estou com colegas saboreando uma pizza. Então a questão tem de ver a linguagem como uma roupa. Eu acho que essa comparação faz com que o aluno entenda a minha mensagem. Perfeito. Cristiano, temos outro livro aqui, daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, mas vamos tocar em um ponto importante. O brasileiro lê pouco por falta de incentivo da própria família ou o Brasil carrega essa pecha de não dar o valor devido? As concentrações de biblioteca, muito delas na região sudeste, isso tudo faz com que haja uma dificuldade de disseminar a leitura pelo território nacional? Olha, Cláudio, eu acho que tem toda uma questão por trás. Tem toda uma questão nos bastidores. Eu acho que não há, tenho certeza, convicção, não há um interesse, sobretudo pelos governantes, que as pessoas leiam. Sim, verdade. Que as pessoas desenvolvam um senso crítico. Né? Há aquela questão da vida de gado, povo marcado, Zé Ramalho. Papai sempre fala, a única coisa que o governo não tira da gente é o conhecimento. É o conhecimento, isso ninguém tira da gente, né? Não só os governantes, como ninguém. Essa é a minha grande herança, é o meu conhecimento, é o meu aspecto intelectual. Então, Cláudio, isso aí são várias as questões que perpassam por aí, sobretudo o descaso do poder público. Né? Um país que tem um Machado de Assis, um país que tem um Guimarães Rosa, essa cidade de Campos de Goytacazes que teve o José Cândido de Carvalho. Então, o que está faltando? Está faltando interesse. O professor no nosso país, olha quanto que recebe um professor. O professor tem a maior dificuldade de adquirir livro, de poder se especializar, de estudar, porque ele ganha pela hora cronometrada que ele está trabalhando. Então, Cláudio, quem está ali à frente, né, a dificuldade que tem de adquirir livro, de poder estudar. Então, são muitas as questões, Cláudio, que envolvem esse tema aí. Os pais vão entrando nesse ciclo sem perceber. Nós damos como presente para as crianças brinquedos, roupas, passeio. Quem dá livro para um filho? Quem dá livro para um afilhado, para um sobrinho, para uma criança? São pouquíssimas as pessoas que dão livro como presente. Tem que mudar essa cultura. Tem de comprar a criança novinha para ela já tomar o banho com aquele brinquedinho que é no formato de livro.
Eu tenho certeza que os pedagogos, todos os especialistas nesse assunto vão concordar com o que eu estou te dizendo. E tem uma coisa constrangedora, não são todos, né? Mas grande parte dos campistas conhecem pouco a história de Campos. De Campos. O próprio hino. O próprio hino, a nossa cultura, a nossa história. Eu vou com a professora Silvia Paz, que é uma grande historiadora, gosta. Eu levo os alunos, eu vou ao Passeio da Silva no cemitério do Caju. Pois é, eu nunca fiz, disse que é maravilhoso, né? Aquilo é uma aula de história, de literatura. Ninguém tem medo de ficar por lá, não? Nada, a gente não percebe a hora passar, Cláudio, né? Então tem de divulgar a história, essa história tão rica, Campos, uma cidade histórica, por diversas questões, né? Então é isso aí. Eu acho que a gente, sobretudo, o profissional da educação, o professor, de falar sempre da importância da leitura. Temos de saber quem foi José Cândido de Carvalho, que tem obras fantásticas, foi membro da Academia Brasileira de Letras, um grande romancista, né? Então, nós temos aqui uma livraria com mais de 170 anos e talvez, né, muitos alunos sequer saibam desse episódio. Exato. Nós estamos aqui com o professor Cristiano Fagundes, vamos ao intervalo e já voltamos.